Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse modelo de bolsa lindo, super moderno e diferente. Você vai aprender a fazer esse meio círculo, colocar pontos no sintético e todos os acabamentos. E os produtos que eu usei para fazer essa bolsa são todos lá da MM Criações, que já é parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você. Então vem, que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. E para fazer essa bolsa, nós vamos precisar deste material aqui, que é em sintético. É um kit já pronto, que vem a base, vem essas duas partes aqui que são para estruturação, nesse formato meio círculo. E também essa parte aqui, que é o fecho, já com o zíper, e as duas alças. E olha o acabamento desse material, gente. É lá da MM Criações, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. E o fio que eu vou utilizar para fazer essa bolsa é este daqui. Olha que lindo esse fio, gente. Muito lindo. Ele é um fio náutico premium, da marca Malha Fio, de 5 milímetros de espessura. A cor dele é deserto. A gente também vai precisar da fita métrica, agulha de tapeçaria, isqueiro, tesoura e as agulhas de crochê que eu estou usando para fazer essa bolsa são a de 3,75 milímetros e 4,5 milímetros da Tulip. Então, a gente vai iniciar o trabalho com o crochê, sem o sintético a princípio, fazendo um trabalho que finalize no formato de meio círculo. Então, eu vou iniciar aqui com um nó inicial e 3 correntes. E eu tô começando a usar aqui para fazer essa parte uma agulha de 4,5 milímetros da Clover. Agora, eu viro meu trabalho e eu vou usar essas alcinhas que tem atrás de cada corrente. Eu venho na segunda, ó, pulo a primeira, venho na segunda alcinha, inserindo minha agulha aqui, pegando essa alcinha. Trago o fio, fiquei com 2 alças, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. Agora, aqui, nessa alcinha que sobrou aqui tem uma, né, que a gente pulou, essa é a segunda que a gente trabalhou e sobrou essa daqui. Aqui já é o nozinho inicial. Nessa que sobrou aqui, a gente vai inserir a agulha aqui e vai fazer 4 pontos no mesmo lugar. Então, ó, inserir a agulha, vou fazer 4 pontos baixos, bem soltinhos, tá? Ó, 1, 2, bem soltinho, 3, ignora esse fio, tá? Fazer mais um, totalizando 4 pontos. 4 pontos eu fiz aqui nesse único ponto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Dá pra ver por essas alcinhas aqui de cima, ó. São 4 pontos. Agora, aqui, espelhado a esse primeiro ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um no mesmo lugar também. Então, vai ficar um ponto baixo pra cá que eu já fiz e um ponto baixo pra lá que eu vou fazer agora. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, pegando as duas alcinhas aqui que estão abaixo daquele primeiro ponto baixo que a gente fez e vou fazer um ponto baixo. Então, recapitulando até aqui, eu fiz um ponto baixo naquela segunda correntinha, né, daquela trança inicial, porque a gente pula a primeira, faz um ponto baixo na segunda. E na próxima correntinha, a gente faz 4 pontos baixos. Isso faz com que vire, né, o trabalho. E aqui, espelhado a esse primeiro ponto baixo que a gente fez, tem mais um ponto baixo. Ficando ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E essa vai ser a base sempre do nosso trabalho. Nós vamos ficar fazendo assim, ó. Vai ser dessa forma o trabalho, vai aumentando, fazendo o meio círculo, tá? Então, a gente vai colocar aqui o fio na agulha novamente e fazer uma corrente. E agora, a gente terminou essa carreira, então, eu vou virar meu trabalho
e iniciar a segunda carreira. Começando aqui, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto de base, deixa eu voltar aqui, ó, aqui a corrente que a gente acabou de fazer, eu venho para o primeiro ponto de base, aqui. Nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo simples, tá? Agora, a gente chegou naqueles pontos da carreira anterior que a gente fez 4, né, no mesmo ponto de base. Nesses 4 próximos pontos, a gente vai fazer aumento. O que quer dizer isso? São 2 pontos ao invés de 1 que tem na base, tá? Então, a gente vai fazer 2 pontos nesse próximo ponto aqui. Lembrando que sempre a gente pega os 2 fiozinhos aqui de cada ponto de base, ok? Então, voltando aqui, esse ponto aqui que a gente vai fazer para esse trabalho é quase um ponto baixo, mas a gente inclui na agulha essa última laçadinha do ponto anterior que a gente faz. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, pegando só um fiozinho desse, não precisa pegar os 2, tá? Ó, aqui tem sempre 2, a gente não pega os 2, só pega o mais próximo do próximo ponto. Aqui, insere a agulha, ó, por baixo dos 2 fiozinhos aqui do ponto de base, traz o fio, fiquei com 3 alças na agulha. Dá altura ao ponto, laça e tira os 3 de uma vez, tá? É bem simples, é praticamente um ponto baixo, mas a gente sempre inclui o ponto, né, um fiozinho do ponto anterior. Agora, a gente vai fazer mais um no mesmo lugar, como a gente combinou. Então, são 4 pontos de aumento. Esse aqui é o primeiro. Então, eu fiz um ponto já, vou fazer mais um no mesmo lugar. Então, eu insiro a agulha aqui, ó, pegando essa alcinha, insiro no mesmo ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Então, aqui a gente fez um aumento, foram 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eu vou para o próximo ponto, onde a gente vai também fazer um aumento. Então, ó, insiro a agulha aqui, ó, pegando essa alcinha do ponto anterior, e insiro aqui também por debaixo dessas 2 alcinhas do próximo ponto de base, onde serão 2 pontos, tá? Um aumento. Então, são 3 aqui na minha agulha, laço e tiro. Vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu pego aqui essa alcinha, insiro no mesmo lugar, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. Agora, eu vou para o próximo ponto, que também é de aumento. Então, eu pego essa última alcinha aqui, insiro a agulha aqui no próximo ponto, ó, os 2 fiozinhos, trago o fio, tô com 3 alças na agulha, laço e tiro todas de uma vez. E vou fazer mais um ponto ainda no mesmo lugar. Laço aqui, pego o fiozinho, insiro no mesmo lugar, trago o fio, dou altura ao ponto, fiquei com 3 alças, laço e tiro tudo de uma vez. Aqui ainda tem 2 pontinhos, então, é mais um ponto de aumento e esse último sozinho. Então, vamos fazer mais um aumento aqui, então. Então, eu seguro ali, trago essa alcinha, ó, insiro aqui, trago o fio, laço e tiro. E mais um no mesmo lugar. Então, pego aqui a alcinha, insiro no mesmo lugar, trago o fio, fiquei com 3 alcinhas, laço e tiro. E aqui nesse último ponto, é um ponto simples, sem aumento. Então, eu pego a alcinha da mesma forma, insiro aqui no último ponto, trago, fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. Assim, a gente terminou essa segunda carreira. Aqui, a gente vai fazer uma corrente e vai virar o trabalho. E a gente sempre vai iniciar no primeiro ponto de base, ó, aqui a corrente que a gente acabou de fazer, esse aqui é o primeiro ponto de base. Insere aqui no primeiro ponto de base, traz o fio e faz um ponto baixo simples. Sempre vai ser dessa forma, tá? O primeiro ponto da carreira é sempre aqui um ponto baixo simples. E o próximo ponto, o segundo ponto da carreira, sempre vai ser de aumento. Então, eu já venho aqui, ó, pego esse fiozinho e vou fazer um aumento nesse segundo ponto, que vai ser
um ponto e mais um no mesmo lugar. Isso que quer dizer ponto de aumento. Assim. E agora já vai tomando forma, ó, já tá, né, uma meia lua aqui, e a gente sempre vai fazer esse trabalho de vem e vai, né? Aqui, então, nessa carreira, eu também vou colocar aumentos, lembrando sempre que tem que pegar nessas alcinhas aqui, sempre nas duas de cada ponto de base. E eu vou fazer os aumentos agora com um intervalo de um ponto sozinho. Então, aqui eu fiz um aumento nesse ponto, no próximo vai ser sozinho. Então, eu venho aqui, pego essa alcinha do ponto anterior, insiro minha agulha aqui no próximo ponto de base, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro, fazendo um ponto só nesse ponto de base. Agora, o próximo será de aumento, tá? Então, a gente vai intercalar. Esse segundo foi de aumento, esse terceiro foi sozinho. Agora, o quarto vai ser de aumento. Então, eu pego aqui e vou fazer 2 pontos desse no mesmo lugar, ó. Insiro no mesmo lugar. Assim. Então, eu fiz 2 no mesmo lugar. No próximo, eu vou fazer um sozinho. Então, eu pego aqui, insiro, trago e faço um ponto sozinho. No próximo, já que esse foi sozinho, o próximo é aumento. Então, eu seguro aqui, pego, né, esse fiozinho do ponto anterior, faço um ponto, pego o fiozinho de novo e no mesmo lugar vou fazer mais um, porque aqui é um ponto de aumento. O próximo é sozinho. Então, eu venho aqui e faço um sozinho. O próximo é um aumento. Pega aqui, insere e faz um aumento, que são 2 no mesmo lugar. E agora, nesse penúltimo, é um sozinho. Aqui, sobrou esse último ponto, que sempre é sozinho, tá? Assim como tem o primeiro aqui, que sempre é sozinho, esse último também é sempre sozinho, só que a gente pega a alcinha, tá? No primeiro aqui não dá pra pegar a alcinha, né? Porque não tem ponto anterior, mas aqui tem. Então, a gente pega a alcinha e faz o último ponto, olha lá. Sempre pegando as duas alcinhas aqui do ponto de base. Assim. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Então, aqui, para começar essa próxima carreira, sempre no primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. Então, aqui a corrente, eu venho aqui com a minha agulha no primeiro ponto de base e faço um ponto baixo, simples. E ele sempre vai ficar sozinho. E o segundo ponto da carreira sempre é de aumento. Então, eu já começo fazendo ponto de aumento, que são 2 no mesmo lugar. Então, venho aqui, fiz um no mesmo lugar, vou fazer mais um, que são 2 pontos no mesmo lugar. E nessa carreira, eu vou fazer um intervalo de 2 pontos sozinho para cada aumento. Então, aqui eu fiz um aumento, eu vou fazer 2 sozinhos agora, sempre pegando as duas alcinhas aqui de cima de cada ponto de base. Então, eu venho aqui, ó, peguei a alcinha, insiro aqui nas duas alcinhas, ó lá, do ponto de base, trago o fio e vou fazer um ponto sozinho. No próximo, a mesma coisa, porque é um intervalo agora nessa carreira de 2 pontos sozinhos. Assim. O próximo ponto é um aumento. Eu fiz um aumento, 2 sozinhos, agora é um aumento. Então, eu pego a laçadinha, insiro, trago, dou altura ao ponto e tiro. No mesmo lugar, mais um. Pronto. Agora, eu vou fazer mais 2 sozinhos. Aqui é um sozinho. E no próximo ponto é outro sozinho. Agora é um aumento. Pego a laçadinha, faço um ponto e no mesmo lugar faço mais um. No próximo ponto, agora os próximos 2 pontos, né, vão ser sozinhos. E agora um aumento.
O aumento são 2 pontos no mesmo lugar, olha lá, no mesmo lugar que eu tô inserindo a agulha. Então, eu fiz aqui um aumento. E agora, 2 sozinhos. Um aqui. Mais um aqui. E aqui sobrou um pontinho, que é aquele último que sempre vai ficar sozinho. Então, eu pego aqui, ó, nas 2 alcinhas, ele é um pouquinho mais chatinho de você localizar aqui, mas tá ali, tá? 2 alcinhas, aqui é o último, sozinho também. Corrente e vira o trabalho. E olha lá como já tá formando a nossa meia-lua. Super bonitinha. Agora aqui, começando essa nova carreira, aqui é corrente, aqui é o primeiro ponto de base. Aqui nesse primeiro ponto de base, eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo. Sempre a gente começa assim, um ponto baixo. E sempre o segundo ponto é o quê? Um ponto de aumento. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, pegando uma alcinha desse ponto anterior. E aqui, nesse segundo ponto, é um aumento. Sempre o segundo ponto de cada carreira é um aumento. Agora, a gente vai fazer um intervalo de 3 sozinhos para cada aumento. Então, eu vou pegar essa alcinha e nos 3 próximos pontos seguidos, consecutivos, eu vou fazer um ponto sozinho para cada um deles. Tô no segundo, tô indo para o terceiro, assim. Agora, fiz 3 sozinhos, vou fazer o próximo, que é de aumento. Então, vou fazer 2 no mesmo lugar. Um e mais um, ó, no mesmo ponto de base. Aqui foi feito um aumento, agora 3 sozinhos. Um, pega o fiozinho, no próximo ponto, 2, pega o fiozinho, no próximo ponto, 3. Depois dos 3 sozinhos, eu vou fazer um ponto de aumento. Faço um ponto e mais um no mesmo ponto de base. Então, eu vou continuar assim pelo resto dessa carreira, sempre fazendo a cada ponto de aumento 3 pontos sozinhos entre eles. Aqui eu tô chegando no final da carreira e vim fazer junto. Esse aqui foi um ponto de aumento, eu pus 2 no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer mais 3 sozinhos, pegando a alcinha, venho aqui nos 3 próximos pontos, primeiro, vou no segundo e agora no terceiro sozinho. E aqui sobrou um, que é aquele que sempre sobra, fazer o último ponto. Se faltou ou sobrou ponto, você errou em algum pontinho, dá uma conferida, tá? Aqui eu vou fazer aquela correntinha para virar o trabalho. Aqui a corrente vem no primeiro ponto da próxima carreira, fazendo, como sempre, um ponto baixo. Então, aqui a corrente, aqui no primeiro ponto de base, como sempre em todas as carreiras, um ponto baixo simples. E no segundo ponto de cada carreira, de todas as carreiras, terá um aumento. Então, aqui eu fiz um e vou fazer mais um ponto. E agora, o intervalo entre os aumentos será de 4 pontos sozinho. Então, eu venho aqui, fiz um aumento aqui nesse segundo ponto, e vou fazer agora 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos sozinhos, agora tá na hora do aumento. Então, faço um e no mesmo lugar, mais um. Fiz um aumento aqui, agora eu vou fazer da mesma forma. 4 sozinhos e um aumento, 4 sozinhos e um aumento.
Então, eu segui fazendo, tô no último aumento aqui, já fiz o aumento, e agora eu vou fazer os 4 últimos pontos sozinhos. Aqui, 1, 2, 3 e 4. Sobrou um, é onde eu vou fazer aquele sozinho, que é o último ponto aqui de cada carreira. Sempre pegando as 2 alcinhas aqui dele também, tá? Então, esse é o último pontinho da carreira. Faço a corrente para virar meu trabalho. Aqui, no primeiro ponto de base, lembrando aqui a correntinha, aqui no primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo simples, como em todas as carreiras, e no próximo ponto sempre será de aumento. Então, eu já faço aqui um ponto e mais um no mesmo lugar. Na carreira anterior, a gente fez um espaço entre um ponto de aumento e outro de 4 pontos sozinho. Então, nessa carreira aqui serão 5 pontos sozinhos. Então, vamos lá. Pega aqui o fiozinho no ponto anterior e vou fazer 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, um ponto de aumento neste próximo aqui. Então, eu faço 1 e mais um no mesmo lugar. Assim, eu vou continuar essa carreira, fazendo a cada 5 pontos um aumento. Cheguei aqui no final da carreira, fazendo aquele ponto de aumento e mais 5 sozinhos, e sobrou um aqui, que é aquele que a gente sempre faz sozinho, tá? Pegando as 2 alcinhas e faz um ponto sozinho. Faço a corrente, faço a corrente e viro o meu trabalho. Então, aqui no começo, como que é? Já decoraram? É um ponto sozinho aqui no primeiro ponto de base, aqui a correntinha, primeiro ponto de base, que a gente faz, perdi aqui, faz um ponto baixo sozinho, e nesse segundo, sempre um aumento. Então, pega aqui a alcinha do anterior, faz um ponto, e no mesmo lugar, faz mais um ponto. E agora, nessa próxima carreira, consecutivamente, a gente vai fazer 6 pontos sozinhos para cada aumento. Terminei aqui, tô terminando, na verdade, a última carreira, vim fazer esse último pontinho com você, então, fiz 6 sozinhos, e aqui nesse último, vou fazer aquele que sempre é sozinho. Corrente e viro o meu trabalho. Começando aqui a carreira daquele jeitinho, um ponto baixo aqui no primeiro ponto de base, e aqui no segundo ponto de base, sempre um aumento. Então, vou fazer um ponto e no mesmo lugar, mais um ponto. E agora, consecutivamente, serão 7 pontos para cada aumento. Então, eu vou fazer, fiz aqui um aumento, vou fazer 7 sozinhos, um aumento, 7 sozinhos, um aumento, até terminar novamente essa carreira. E agora, eu vou continuar, então, dessa forma, sempre aumentando a distância entre um aumento e outro, né? Então, se aqui são 7, agora que eu vou fazer sozinhos para cada aumento, na próxima vão ser 8, na próxima 9 e assim por diante. Sempre iniciando, então, a carreira com aquele ponto baixo, né? No primeiro ponto de base, o segundo ponto de base de todas as carreiras também é um aumento, e no final das carreiras, sempre um ponto sozinho. Então, assim, a gente vai continuar com essas regrinhas e depois eu te mostro a quantidade de carreiras que ficaram para dar bem o tamanho que a gente precisa desse meio círculo. Então, olha que linda que ficou nossa meia lua, bem certinha.
fazendo com essas dicas que eu falei aqui, vai dar super certo, tá? A quantidade de carreiras foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Agora, eu vou fazer a medida também para vocês em centímetros. De altura aqui, ficaram 18 centímetros. E nessa parte maior aqui, ficaram 33 centímetros. E agora, gente, aqui no cantinho, eu fiz o último ponto, fiz aquela correntinha. E agora, eu vou virar e vou fazer um acabamento aqui nessa parte da frente com pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, trago o fio e faço ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, sempre pegando as duas alcinhas, trago e tiro, fazendo ponto baixíssimo. E eu vou fazer isso em cada pontinho. Então, aqui, depois de fazer todos os pontos baixíssimos, eu vou fazer uma última correntinha, vou cortar esse fio. Puxo essa alcinha aqui. E aqui, pro outro lado, eu vou esconder esse fio aqui em alguns pontinhos, de uma forma bem discreta. Sem puxar, para não deformar o trabalho. Aqui a gente corta o excesso. E esquenta a pontinha para dar o acabamento. E para a mesma face do trabalho que eu escondi aqui esse fiozinho, eu vou esconder esse fiozinho aqui também, tá? Bem discretamente aqui, passando em alguns pontinhos. Com essa parte, então, já pronta, né? Esse meio círculo pronto, eu vou fazer outro igual a esse. Já estou aqui com os dois meio círculo. E agora, eu vou começar a trabalhar com material sintético. Agora, eu vou estruturar esse meio círculo aqui. Então, eu vou colocar essa parte do sintético aqui para baixo. E aqui vai ficar essa parte que é tipo um camurça, né? E a gente vai colocar aqui essa parte que ficou bem do tamanho certo. E eu vou fazer uma costura aqui com agulha de tapeçaria. Então, eu vou passar aqui, pegando essa alcinha que tem atrás de cada ponto aqui, ó, com cuidado, pegando assim e passando aqui na furação, tá? Bem simples, já fiz aqui do outro lado para você ver como que fica. Ó, simples assim, tá? Só para estruturar essa parte aqui dos dois meios círculos, que são as faces maiores da bolsa. Então, feita essa parte aqui da costura, faz o nozinho, esconde os fiozinhos com bastante capricho. E agora, a gente vai começar a trabalhar com a outra parte do sintético, a base e aquele fecho de zíper. Agora, nós vamos começar a colocar os pontos de crochê aqui na base e nessa parte aqui, que é do fecho com zíper, né? E da mesma forma que eu vou fazer essa parte aqui, você vai fazer essa de lá também, igual, tá? Porque são retângulos, né? Tanto um como o outro. Esse daqui só é um pouco maior e tem esses acessórios aqui, mas a gente vai fazer da mesma forma. Então, vamos começar a colocar pontos aqui nessa base. Vou esquentar aqui o fio só para não desfiar. E a agulha que eu vou usar para essa parte aqui vai ser uma que entre com bastante facilidade na furação desse sintético. Essa daqui é uma de 3,75 milímetros da Clover. Então, agora eu vou deixar aqui um espaço de uns 15, 20 centímetros e começar a fazer pontos baixíssimos aqui nessa base. Então, eu trago aqui pra frente o fio. Deixa eu ajeitar aqui. Insiro aqui no próximo furo, trago o fio aqui pra frente e tiro. Insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Eu vou fazer isso pela volta toda. E depois, esse fio aqui vai me ajudar a fazer o fechamento com dessa carreira aqui de pontos baixíssimos. Depois de dar toda a volta, então, fazendo esses pontos baixíssimos, eu cheguei aqui
E ficou um espaço aqui, né, entre o primeiro e o último. É aqui que a gente vai usar agora esse fiozinho aqui, esse pedaço de fio que a gente deixou no início. Então, eu vou inserir a agulha aqui no último ponto baixíssimo e lá embaixo. Então, eu venho aqui pra baixo, ó, e vou buscar esse fio aqui que a gente deixou esperando. Trago e passo aqui por dentro desse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar que tá essa laçada aqui, que é a última laçada. Trago esse fio todo, vou passar ele aqui por debaixo desse primeiro ponto baixíssimo. Então, eu pego aqui e passo pra lá. Não puxa muito, tá? Pra ele ficar bem perfeitinho aqui e parecer mesmo um ponto baixíssimo. E agora, eu vou levar ele lá pra baixo de novo. Então, eu venho aqui com a agulha, ó, no mesmo lugar, no último ponto baixíssimo, e vou levar lá pra baixo. Ajeita bem o pontinho, ó, e pronto. E agora, conforme a gente foi fazendo os pontos aqui, a gente vai escondendo esse fiozinho que sobrou, tá bom? Então, eu venho aqui, pegando esse fio maior agora, e vou fazer uma corrente com ele. Aqui eu já cheguei no canto, né? Então, aqui nesse canto, eu vou fazer um ponto baixo, trago o fio, faço ponto baixo. Venho no mesmo lugar, por ser um canto, e vou fazer mais um ponto baixo. E, ó, já virou o meu trabalho. Agora, eu vou começar a fazer aqui essa reta, incluindo esse fiozinho aqui já para esconder esses pontinhos. Então, eu já vou incluindo esse fio ali, já arremata ele. Então, em cada ponto baixíssimo que a gente fez aqui, eu vou colocar um ponto baixo em toda essa reta. Quando chegar lá no outro canto, eu vou fazer como eu fiz aqui. Vou colocar 2 pontinhos no mesmo ponto do canto. E assim eu vou fazer toda essa volta. Então, eu dei toda a volta fazendo esses pontos baixos, lembrando que sempre nos cantinhos a gente faz 2 no mesmo lugar, tá? Bem no cantinho. Agora, aqui a gente vai fazer um fechamento de carreira. Então, eu vou cortar esse fio. Vou puxar essa laçadinha. Eu venho aqui no primeiro ponto, ó, pegando as 2 alcinhas de cima, e eu vou levar esse fiozinho pra trás. E agora, eu vou voltar ele aqui da onde ele veio. Daí, eu posso pegar até essa alcinha que fica atrás do ponto também, tá? Ó, assim. E levo esse aqui lá pra trás. Ajeito o pontinho pra ficar bem perfeitinho. E agora, eu vou esconder em alguns pontinhos aqui esse fio. E agora, eu vou esconder aqui em alguns pontinhos, de uma forma bem delicada e discreta, esse fio aqui em alguns pontos. Então, aqui eu escondi o fio, cortei, e daí agora esquenta para arrematar ele. E agora, o mesmo trabalho que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui nessa furação. Se você achar melhor para trabalhar, dá para tirar as alças, tá? Porque essa argola aqui, ela é articulada. Então, se você quiser, você pode tirar esse daqui para trabalhar aqui nessa parte agora do fecho. Mas vai ser da mesma forma feita como foi aqui a base. Então, agora com todas as partes prontas, né? Essas 2 partes aqui estruturadas, essas daqui também já colocadas os pontos, né, nas furações, tanto da base quanto da tampa. Aqui eu tirei, como eu falei pra vocês, fica mais fácil de trabalhar sem alça, depois a gente só engata novamente. Então, agora a gente vai, depois de tudo pronto, pra montagem da bolsa. E a montagem também vai ser feita com a agulha de tapeçaria. E a montagem, a gente faz assim, é bem simples, né? A gente vai colocar uma face do lado de lá, aí, a base, né, vai ser aqui embaixo, e a outra parte aqui vai ser aqui em cima, paralela àquela outra meia-lua que a gente já colocou lá. Então, agora, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer essa montagem
quais os fiozinhos, né, que a gente vai usar para fazer essa costura. E depois a costura é feita igualmente em todas as partes, tá? Em todos os encaixes. Lembrando, gente, que a quantidade de pontos, né, que tem ao redor aqui, por exemplo, dessa tampa ou da base, ou aqui desse meio círculo, são diferentes os pontos, tá? Não vai bater. Então, você vai ter que ir adaptando conforme necessidade. Daí, você vai pulando pontinho, de uma forma bem, com bastante calma. Se quiser, pode pôr marcador, inclusive, de pontos, para essa fixação ficar bem certinha e a montagem dar certo. Então, eu quero que vocês reparem aqui num detalhe importante. A gente vai começar aqui, eu vou começar a montagem unindo aqui esse meio círculo com essa parte que é do fecho, certo? A parte de cima da bolsa. Aqui, quando a gente encaixa, tá vendo que eu tô encostando aqui, ó. Sobra mais ou menos 1 centímetro aqui e mais ou menos 1 centímetro aqui. Esse centímetro a gente vai ter que deixar aqui para colocação da base, tá? Então, ele é bem certinho para acontecer esse encaixe perfeito aqui com a base. Então, quando a gente for começar aqui, você vai ter que deixar um espacinho aqui, que é para colocação da base. Então, aqui, o fiozinho que eu vou usar vai ser sempre essa laçadinha de trás aqui, que tem atrás do ponto baixo, né? Que a gente faz ao redor do sintético. Então, sempre eu vou pegar essas alcinhas aqui dessa parte. E na parte de cá, você virando aqui um pouquinho, vão ter essas 2 alcinhas aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui minha agulha para você ver. Ó, essas aqui. Não essas da frente do trabalho, tá? Essas que ficam aqui pro ladinho. Então, a gente vai usar tanto essas 2 laçadinhas, como essa alcinha que fica atrás aqui do ponto. Lembrando que a gente tem que dispensar aqui o último ponto para deixar aquela folga para depois encaixar a base, como eu já expliquei. Então, eu vou passar aqui no cantinho e vou pular esse daqui, né, para deixar aquele espaço, vou passar aqui nesse segundo pontinho. Tem que tomar cuidado para não puxar o fiozinho, né? Então, a gente vai com cuidado com a agulha de tapeçaria. E volto pra cá. Venho pro próximo aqui. Posso deixar esse fio bem justinho, tá? Pra ficar bem presinho. E agora, vou pra lá. Tá bem difícil de mostrar aqui, gente, porque essa bolsa é grande, né? Então, fica um pouco difícil de te mostrar. Mas, acho que tá dando pra entender, ó. Venho aqui pro próximo pontinho. Quando você vê necessidade de pular, não tem problema, é só pular, tá? Então, eu passo aqui. Com bastante calma, paciência. For pro próximo e tô achando que agora eu posso pular aqui. Porque, ó, esse ponto aqui, ele tá mais na direção desse que já foi usado. Então, eu pulo ele e venho pra esse próximo. E pego o lado de lá também. Posso ajustar bem esses pontos, tá? E assim, eu vou fazer toda a montagem. Tanto na união, né? Na fixação dessas meio círculo, quanto na base também. Sempre vai ser assim agora. Então, eu já fiz toda a montagem da bolsa, costurando com bastante paciência e capricho. Escondi os fiozinhos, esquentei a pontinha, né, para dar aquele acabamento final. E aqui eu já estou voltando as alças nessas argolas articuladas para finalizar essa bolsa linda, super moderna e elegante. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário me contando o que você achou e o seu like. Até a próxima aula. Beijo!